Shalom, bem-vindos ao Cozinha Cachete. Eu sou a Miriam e hoje eu vou te ensinar todos os segredos para nunca mais errar em uma halá de Shabbat. Então vem comigo. Para quem não sabe, a halá é o pão que nós fazemos todas as sextas em honra ao Shabbat. É um pão doce, macio, que é muito saboroso e que faz parte do Kabbalah de Shabbat, que é o recebimento do Shabbat que nós fazemos reunidos com a família. E um dos momentos mais especiais da noite é quando nós fazemos o Kiddush, que é o momento em que nós damos uma bênção sobre o vinho e partimos a halá. É um momento muito especial de fraternidade e comunidade com a família. Então hoje eu vou te ensinar a fazer esse pão maravilhoso, que é adocicado, é fofinho e tem lá seus segredos, que hoje você vai aprender comigo. Bom, vamos lá. Para começar, você deve separar todos os seus ingredientes. Isso é importante para que você não se esqueça de nada, porque às vezes pode acabar esquecendo ou até mesmo pesando ali na hora da correria, você faz uma pesagem errada e aí isso pode comprometer a sua receita, principalmente pão, que é algo muito delicado, e principalmente a halá, que é um pão extremamente espiritual. Então muita gente aí que às vezes tem problema com a halá de Shabbat, às vezes a halá não tá legal, aí a pessoa depois relata que não estava com energia muito boa durante o dia e isso influencia na nossa comida. A gente sabe que a halá a gente faz com as mãos contêm energia e isso pode sim impactar no resultado final. Eu aqui vou fazer uma receita um pouco menor, que é a receita que eu normalmente faço durante o Shabbat. Como é só eu e o Gabriel, por enquanto, a gente faz uma receita pequena, mas aqui na descrição do vídeo vai estar tanto essa receita pequena, como também uma receita maior, uma receita aí de quase 500 gramas de farinha ou até um pouco mais. Primeiro você vai colocar a água morna, tá? A água tem que estar morna, porque isso ajuda a ativar o fermento que nós vamos colocar. Então você coloca aqui a água morna. Depois que você colocou a água morna, você vai vir com o fermento biológico seco. Não é o de bolo, tá bom? É o seco. E o açúcar. O açúcar aqui, ele vai servir como um agente fermentador. Ele vai acelerar o processo de fermentação e ativação desse fermento. Porque pensa que esse fermento, ele tá adormecido e você está despertando ele. Você quer que ele cresça, que o seu pão fique fofinho. Então você precisa acordar esse fermento. O açúcar, ele vai ajudar nesse processo. Por que nós não colocamos o sal? O sal, ele pode matar o seu fermento. Então assim, tanto o sal como a água estar muito quente pode acabar matando o seu fermento. Então assim, a água tem que ser água bem morninha, não pode ser uma água muito quente. Isso é uma dica aí que vocês já aguardem. Então você vai misturar isso muito bem. Não precisa ficar mexendo por muito tempo, você vai mexer só um pouco. Feito esse processo, você pode já fazer a halá direto ou você pode criar aquilo que nós chamamos de esponja. A esponja, ela é esse ativador, né? É um fermento já ativado que você vai utilizar no pão. Eu gosto de fazer esponja, então eu vou fazer. Mas se você quiser fazer direto, não tem problema. Eu ativo aqui o fermento, coloco um paninho bonitinho por cima, que eu deixo só para o Shabbat, e nós cobrimos aqui a halá. E nós deixamos aqui o fermento coberto por uns 10 minutinhos. A passar desses 10 minutinhos, não deixe passar por muito tempo. Não é legal você deixar muito tempo aí o fermento ativado, porque ele vai perdendo a força e a gente não quer isso. Então, você vai deixar descansando e aí em breve eu volto para a gente continuar a receita. Bom, passou os 10 minutos, a sua esponja já ativou. Então, eu vou dar uma olhada aqui. Ela fica com os gruminhos maiores, não sei se vai dar para ver aí. Ela fica com os gruminhos maiores de fermentação por cima e é isso que a gente quer. A partir de agora, a gente vai começar a colocar os demais ingredientes, tá? Então, a gente vai vir com o ovo. Para quem não sabe, é necessário fazer uma verificação com os ovos e se você me acompanha no meu Instagram, @miriambat_, vai estar aqui embaixo também e aparecendo aqui na tela. Me siga lá porque tem muitas dicas de higienização, de kashrut, receitas também, então é bem legal, me acompanhe por lá também. Então você tem que fazer uma verificação com os ovos conforme as leis de kashrut. Então você faz essa verificação, coloca na halá, e aí você vai vir com o óleo, vem agora com o sal, e aí você vai fazer a mistura desses ingredientes. Após ter misturado isso muito bem, a gente vai começar entrando com a farinha. E aí a parte importante, por quê? Você tem que usar uma farinha de qualidade.
dependendo da farinha que você coloca, isso pode sim influenciar no resultado final do seu pão. Ser um pão um pouco mais denso, mais escuro. Então é muito importante você utilizar uma farinha de qualidade, tá bom? E também é importante peneirar a farinha, deixar ela peneirada já onde você vai utilizar, conforme a minha já tá. E aí você consegue também ter uma certificação Kasher um pouco mais rigorosa. Isso é importante também. Todo mundo me pergunta, qual é a quantidade de farinha? Tem uma média. Mas, dependendo da farinha que você usa, ela tem um teor diferente. Então, algumas são mais moídas, outras menos, algumas mais finas, outras não, algumas mais secas, outras mais molhadas. Então, isso influencia aqui na ralá e também o tamanho do ovo, tá bom? Então, isso influencia, porque um ovo não é igual para todo mundo. Tem ovos que são um pouco maior. Então, a farinha você vai colocando aos poucos e vocês vão ver aqui no vídeo que isso faz diferença. Então, você coloca a farinha, coloca uma quantidade de quase 2 xícaras. E aí você mexe e você vai dosando a quantidade de farinha até atingir o ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Então agora é o trabalho de braço. Ó, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar ela um pouco assim, tá vendo? Que tá uma massa, nada a ver com a massa de pão. E aí agora eu vou acrescentando aos poucos a farinha. Então, eu vou colocando aos poucos até eu atingir o ponto que dá pra gente começar o processo de sova. Bom, ela ficou nessa textura aqui, acrescentando ainda no bowl, você não põe na bancada, você vai dar umas mexidas nela aqui dentro, pra ela encorpar. Isso é muito importante. Põe na bancada. E aí agora a gente vai começar o processo de sova. Esse é um processo muito importante pra gente começar a fazer esse pão, porque vai influenciar bastante. Aí põe mais um pouquinho de farinha na bancada. E aí o que eu faço? Eu vou sovando a massa até eu sentir que ela não precisa de mais farinha. Por isso que eu falei pra vocês que cada pessoa vai ter ali um time pra isso. Então no meu caso eu vou colocando aos poucos a farinha, porque senão, se você coloca muita farinha, o seu pão vai ficar muito duro. E não é isso que nós queremos para uma ralá. A gente quer que ela seja fofa. Então você vai colocando aos poucos, sovando muito bem aqui com essa região. E você vai sovando até cansar. Até você ver que não gruda mais nas mãos. E você sente que a massa ela mudou de textura. E você vai perceber isso conforme você for fazendo e pegando prática de fazer a sua ralá. E é claro também, colocar boas energias, né? Pensar em coisas boas, pensar na Torá, nessa mitzvah tão maravilhosa que nós fazemos. Então, que é de nossa responsabilidade como mulher estar fazendo. Então, você vai sovando assim. Uma receita, tá vendo? Tô sentindo que precisa de mais um pouquinho de farinha. Uma seguidora me mandou, ela me mandou a receita de um ralá sem glúten. E aí nós vamos procurar para produzir aqui para vocês, para quem é celíaco e tem problemas com isso, para que isso não atrapalhe de ter uma ralá ali no seu Shabat. Ela já atingiu aqui um ponto que eu acho bacana. Vejam que a textura dela tá completamente diferente de quando nós começamos a fazer. E é esse o ponto que eu gosto da ralá. Então eu vou fazer aqui o boleamento dela, então você junta assim. E aí esse processo de fazer isso, vocês acham que é só um charme. Mas você tá pegando o ar e pressionando esse ar dentro dela. Dessa forma, ela tem chance de fermentar um pouco mais. Então, até dá para você ver, quando você aperta, já vai formando umas bolinhas de ar. E isso é a fermentação. Eu salpico um pouquinho mais de farinha por cima. Pego o meu bowl, que tá aqui. Ponho um pouquinho de farinha no bowl. E eu pego a minha ralazinha e ponho ela para descansar. O tempo de descanso é muito variado, depende da região que você mora. Se tá muito calor, você vai perceber que ela vai dobrar de tamanho com mais facilidade, devido à temperatura da sua cozinha. Agora, se estiver frio, você vai perceber que vai demorar um pouquinho mais. E isso é normal, tá bom? Então, de 1 hora e meia até 2 horas. Eu, às vezes, no Shabat, acabo até perdendo a hora que eu faço a ralá, que ela fica ali descansando, porque eu vou fazendo outros preparativos e eu deixo ela descansando. Quando eu vejo que ela dobrou de tamanho, aí sim eu faço o processo, que é a nossa segunda etapa, que é a trança dela. Então, continue comigo que daqui a pouco eu volto.
Bom, passado aí 1h30, 2 horas, a nossa ralá já cresceu. Ela tá mais lá no fundinho da tigela, mas ela já fermentou bastante do tamanho que eu coloquei aqui. Agora nós vamos tirar esse ar dela, dando aqui uma pressionada, e nós vamos agora fazer a segunda etapa, que vai para a segunda fermentação, que nós vamos fazer as tranças que a ralá tem. Então vem comigo ver. Então dá pra gente ver aqui que ela tá com umas bolinhas de ar, então ela fez o processo de fermentação. Então nós vamos novamente tirar esse ar e bolear ela. E aí, com o auxílio de uma faca, nós vamos cortar. Esse momento é muito importante vocês prestarem bastante atenção, porque muita gente tem dificuldade de fazer o formato da ralá, que é um formato muito tradicional, que é com tranças. Não necessariamente a mesma quantidade, você vai ver diversos tipos e modelos de ralô aí na internet. Eu vou ensinar para vocês o modelo que eu acho mais fácil de vocês conseguirem começar a fazer, e aí eu posso, quem sabe um dia, gravar uma receita só para mostrar as tranças e os tipos. Se vocês querem, deixe aqui nos comentários que a gente pode estar fazendo vários formatos. Aproveitando que nós estamos falando aqui de Shabat, se você quer aprender mais sobre o Shabat, como celebrar, como guardar, o que estudar, o que fazer, se inscreva aqui no canal da Sinagoga. Também acesse o curso Judaísmo Messiânico na Prática, que está aqui na descrição do vídeo. É um curso excepcional e muito bom também para que vocês possam elevar-se tanto em conhecimento de Torá como também no Shabat. Também para materiais para você que quer aprender e não sabe o que cozinhar no Shabat, o que fazer, dúvidas de sobremesa, de prato principal, de acompanhamento para ralá, nós temos um e-book maravilhoso que se chama Cozinhando para o Shabat. É um e-book exclusivo com mais de 50 receitas, ou seja, em um ano você não vai conseguir repetir receita nenhuma no seu Shabat. Isso é incrível, né? Acesse aqui o link na descrição do vídeo e acesse a esses maravilhosos conteúdos que nós estamos disponibilizando para você. Voltamos aqui para a receita. A gente fez novamente a bolinha da nossa ralá. Então, a gente vai cortar agora, cortar no meio. E você vai tentar fazer mais ou menos igual, tá? Você pode pesar, se tem uma balança e quiser fazer todas iguaizinhas. Como a gente tem prática, a gente já faz aí mais ou menos o mesmo tamanho. E você vai novamente fazer uma dobra aqui e bolear novamente. Novamente estamos aqui boleando a ralá. Aí novamente nós vamos fazer o mesmo processo, cortar no meio. Essas divisões nós vamos fazer 3 tiras de cada, juntando 6. Igual eu falei, existem vários tipos de tranças. Normalmente nós fazemos 2 ralot com 6 tranças cada, no total 12, que representam aí as 12 tribos de Israel. Então, nós vamos cortar aqui em tamanhos mais ou menos iguais. Foi o que eu falei, você pode pesar, mas também você pode não pesar. Bom, eu fiz aqui todas as bolinhas, então agora nós vamos abrir tiras. E esse é um momento importante porque você não pode abrir tiras muito finas, porque senão a sua ralá vai ficar muito fina, não vai ficar bonita. Então você tem que abrir tiras que não sejam nem tão finas e nem tão grossas, médias. Então elas têm que ficar mais ou menos assim. Lembrando que eu fiz uma receita menor aqui, então vai ser uma ralá bem pequenininha, mas é somente para mostrar para vocês. Bom, feito as tiras, nós vamos posicioná-las dessa forma e agora a gente vai juntar as pontas de todas. Então eu vou pegar essa daqui, vou juntar com essa ponta, pegar essa, juntar aqui e apertar, tá? Pode apertar. Então, feito esse ajuntamento, você vai ter ela abertinha. Então você vai puxar 3 para cá, 3 para cá. Essa é a divisão que você vai fazer na sua cabeça. E esse é o método mais fácil que existe. Você vai pegar essa ponta, jogar no meio, pega essa, atravessa essa que você jogou e joga no meio. Vamos de novo? Então, pego agora esse lado, joga aqui, pego esse, passa por cima, joga para cá. E eu começo a repetir sempre com a última.
fica muito bonitinha. Lembrando, tá, gente? Eu fiz um pão pequenininho. Ela fica nesse formato, tá? E aí agora a gente vai para uma segunda fermentação. Então ela vai descansar por mais ou menos 30, 40 minutos ou até 1 hora, depende da sua região novamente. E aí você vai deixar elas descansando. Elas crescendo, a gente volta aqui para mostrar como serão os próximos passos. Feito o processo, que nós fizemos as tranças, agora nós vamos levar para descansar. Igual eu falei, mais ou menos 1 hora, 30, 40 minutos, depende muito. Ela vai dobrar novamente de tamanho e aí isso quer dizer para nós que ela já está pronta para ser pincelada com gema e levada ao forno. Bom, passado o tempo de descanso da sua ralá, a gente vê que ela dobra de tamanho, como vocês podem ver aí no vídeo. Ela fica um pouquinho maior. E aí agora nós vamos fazer o processo que é pincelar a gema com um pouquinho de água, eu gosto de pôr, tá? Mas isso é a critério. E aí a gente coloca um pouquinho de gema em cima e leva para assar. Você vai assar ele no forno a 180 graus, por em média 30 minutos, 35 ou até dourar. Então, a ralá estando douradinha, você já pode tirá-la do forno. A maioria das ralotas que você vai ver fotos vão estar com gergelim por cima. Isso são costumes, tá? Você pode colocar gergelim, você pode colocar ervas finas, você pode colocar um pouquinho de alecrim, enfim, usa a sua criatividade. Você pode pôr canela com açúcar, se quiser fazer uma coisa diferente, uma ralá mais adocicada também. Isso fica a sua criatividade aí para o seu Shabat. A minha, essa aqui, vou fazer tradicional, sem nada por cima para vocês poderem ver. Mas, enfim, você pode pôr sal grosso. Dá para você incrementar ainda mais a sua ralá com o Hidur Mitzvah, que nós chamamos, que é embelezamento de uma mitzvah, de um mandamento da Torá. Então, agora nós vamos assá-la e eu volto com o resultado para vocês poderem ver. Bom, e está pronta aqui a ralá de Shabat. É um pão que fica bem fofinho. Assim, se vocês conseguissem sentir o cheirinho que tá aqui, é algo assim surreal. É um sabor, é um aroma que é inesquecível. Só quem faz ralá sabe o que é esse aroma. É muito bom. Eu amo particularmente sentir cheiro de pão, então é maravilhoso, fica muito fofinho. Você pode, enfim, decorá-la da forma como você quiser. Essa é uma trança um pouco mais fácil que eu ensinei pra vocês e ela fica, gente, super fofa. Eu vou até rasgar aqui no meio pra vocês poderem ver como ela tá fofinha, ó. E sabe quando um pão é bom? Quando ele sai em lascas, assim, ó. Gente, olha isso. Sério. Fica muito bom. Gente, assim, tá muito, muito, muito fofo. Muito fofo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês curtam, compartilhem com o máximo de pessoas. Para quem tá começando na Teshuvá agora e quer aprender a fazer uma ralá, talvez tá perdido, talvez tá errando na ralá, o que eu recebo de mensagem no meu Instagram de gente falando que não tá conseguindo fazer as ralot de Shabat. Isso não acabou. Agora vocês não tem mais desculpa. Quem me segue no Instagram não tem mais desculpa para falar: Miriam, cadê a receita da ralá? Está aqui entregue para vocês. Espero que vocês gostem, façam na casa de vocês no Shabat, tirem foto, me marquem lá no Instagram, @MiriamBat_. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sino de notificação, nós vamos ter vídeos toda semana. Também se inscrever no canal da Sinagoga, Congregação Israelita Beit Shalom, nós temos também vídeos toda semana e muito conteúdo maravilhoso sobre o judaísmo com testemunho em Yeshua. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Shalom!